Estamos agradecidos, Senhor, por podermos crer. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E estamos aqui para ouvir mais uma vez a sua palavra. Sendo sua palavra, o mundo deveria entender, mas não entende porque o mundo jaz no maligno. Somente seus filhos pode ouvir e entender esta palavra. Fale conosco, ó Deus, em mais este culto, que esta palavra divina possa mover nosso coração e nós sentirmos bem e sendo preparados para o grande acontecimento que é o arrebatamento. Estamos certos que só falta um momento de um grande estrondo para infundir um tremendo batismo com o Espírito Santo sobre esta noiva e ela ser tirada da terra no rapto. Haverá uma ressurreição, mas eles não podem ressuscitar sem nosso aperfeiçoamento. Hebreus 11:39 mostra isto, Senhor. Eles sem nós não são aperfeiçoados. Mas estamos aqui gratos por esta mensagem, por esta palavra que nos prepara para este dia final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hebreus 13:8. Hebreus capítulo 13, versículo 8, muito conhecido, mas ele começa antes da Bíblia e termina depois da Bíblia. Hebreus 13, 8. Porque aí depois ele continua com um novo nome. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pode sentar. Deus abençoe. Irmãos, como sempre, eu tenho aqui uma mensagem, talvez dando mais uma pincelada no ministério desse dia final. Eu tomei essa mensagem ontem de madrugada, que a gente não consegue deitar mais cedo, e abri a mensagem, só sai nessas coisas. E eu não tive jeito, vim com ela para cá e completando a mensagem para nós hoje. Jesus veio à Terra e ele teve um ministério tríplice. Como filho do homem, ele foi o profeta. Como filho de Deus, ele foi o Espírito Santo na era da igreja. E como filho de Davi, ele será rei no milênio. Mas ele veio mostrando estes 3 nomes de filho. Tratando 3 nomes de filho, que são exatamente 3 ministérios. O ministério de profeta, o ministério do Espírito Santo e o ministério de rei. Isto não fez dele outra pessoa. Ele é o Senhor Jesus Cristo, com um ministério tríplice também. Isso que devemos entender. E a mensagem hoje tem se cumprido esta escritura pregada pelo profeta William Marion Branham. Parágrafo 108, ele diz: agora Jesus disse, eu creio
quero que você preste atenção. Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Parágrafo 108. Ao finalizar-se esta era da igreja a qual estamos vivendo. Então, a gente tem que entender que a era que estamos vivendo, como na expressão do profeta falando naquele tempo, era a era laodiceana. E ao finalizar-se aquela era, teria que vir o Filho do Homem. E o ministério do Filho do Homem, se as pessoas podem enxergar isto na Bíblia e na mensagem do Elias, este ministério veio exatamente quando abriu os selos. Veio este ministério. Ele tinha que cumprir este ministério. E é tudo perto do outro. E nós vamos ver aqui também as três manifestações, os três ministérios do profeta. Mas, ao finalizar-se esta era da igreja a qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria. Ele se manifestaria de novo, mas tinha que finalizar a era, para o Filho do Homem manifestar. Nós podemos até o fim, irmãos, ir dizendo que estamos vivendo na era de Laodiceia, porque o resultado do direito dos povos, do significado desta era, o significado, ele prossegue até o fim. Ele não terminou, ele prossegue até o fim, que é o significado da era, direito dos povos, direito da mulher. É o que nós temos dentro do nome Laodiceia. Mas o ministério, vocês têm que ver, o ministério mudou. Porque o ministério era pentecostal. A era de Laodiceia, o profeta disse que é dos pentecostais. E depois da era pentecostal, tivemos a restauração de todas as coisas, conforme Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, finalizando o ministério, ou esta era da igreja, na qual estamos vivendo, que foi no presente que o profeta estava pregando, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. E esse ministério foi manifestado exatamente nesse período. Irmão Branham já tinha o ministério de conhecer o segredo dos corações. Isso daí, ele era um profeta, mas ele estava aguardando a manifestação de um ministério que abrisse a palavra para o povo. Ele esperou isto. Ele conhecia, através de sinais que Deus deu para ele, ele conhecia os segredos dos corações. Até isto, até ali ele chegou, conhecendo o segredo dos corações. Agora, quem conhece o segredo dos corações, senão a palavra? A palavra feito carne, é que conhece. Então não é o homem, William Branham, é o ministério que estava no homem, William Branham. Entende? Aquele ministério, que é o ministério que começou quando terminou a era da igreja. Aí vem o momento da manifestação deste ministério do Filho do Homem, que mostraria para nós exatamente os dias que nós estamos vivendo. Proliferou mais Sodoma e Gomorra, aumentou mais o homossexualismo, foi exatamente nesse período. Depois que termina aquela era e começa a era do Filho do Homem. Começa esse período do Filho do Homem. Está aqui na mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. 108. Ele prossegue dizendo aqui. Agora note bem a maneira como disse. Disse em Lucas 17. E como foi nos dias de Noé,
estavam comendo, bebendo, casando-se também, dando-se em casamento, que é dando-se em divórcio. Então, em segundo e último lugar, falou do filho do homem em Sodoma. Porque no princípio estavam lidando com judeus, porém em Sodoma era com os gentios. E esse é o ministério final, que ele está trabalhando entre os gentios, nesse tempo final. Nos dias de Noé, os destruiu com juízo de água, porém, em Sodoma, com os gentios, os queimou. Se vocês notarem, nós tomamos uma porção dupla no nosso tempo. Porque houve os dias de Noé, que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Deus mandou água e matou tudo. Só sobrou Noé e sua família. 8 pessoas. Olha para vocês verem como que o tempo que nós vivemos é pior. Porque Deus reuniu 2 tempos terríveis para dizer que estariam sucedendo tudo em um tempo só. Ele reuniu 2 movimentos de perdição. Os dias de Noé, salvação para Noé e família. Mas o resto perdido. Perdido por causa do casamento mal feito. Casamento errado. Troca de mulheres. Troca de maridos. Casamento e divórcio. Então, aquele foi o tempo de Noé. Agora, Jesus não falou só do tempo de Noé. Jesus uniu 2 tempos. O tempo que nós vivemos tem a desgraça de 2 tempos da Bíblia. 2 tempos que cumpriram na Bíblia de perdição, de sujeira, de imoralidade. Está tudo no nosso tempo. Então a nossa era, o período que vivemos, que é o período, quero que você entenda isso, o período que nós vivemos é o período da manifestação do Filho do Homem, depois do ano 60, quando veio a abertura dos selos. É a manifestação do Filho do Homem em um profeta, e este período reúne a perdição, a falta de caráter de 2 tempos bíblicos de destruição. O primeiro de Noé, casamento e divórcio. E aí, o segundo período de Ló, que é Sodoma e Gomorra. Era tão mal que Deus diz, esses 2 períodos, esses 2 tempos de perdição, irão cumprir no fim dos tempos. Nos dias da manifestação do Filho do Homem, teríamos 2 períodos terríveis. É por isso que a bênção, olha aqui, se a maldição, se o pecado, se a destruição, se a falta de caráter está vindo em porção dobrada nesse tempo, também você tem que perceber o lado espiritual. Que o poder de Deus, a santidade, a revelação dos mistérios divinos, tem vindo também em porção dobrada. Não vem só a maldição em porção dobrada. Não vem só casamento e divórcio em porção dobrada, juntamente com os dias de Sodoma e Gomorra, que são os dias do homossexualismo. Se vem o mal dobrado, vem o poder de Deus dobrado também. Aleluia. Eu gosto muito de ver isso. Quando o Espírito Santo abre a cortina para nós, diz, olha aí, o tempo que você está vivendo. 2 períodos terríveis, por isso tem luta de todo jeito. Por isso os casamentos, você não sabe se ele está de pé ou se está caindo. Você não sabe se ele está de pé, se já está inclinado. Você não sabe se já está quase deitado. Porque é tempo disso. Não se confia muito no homem, não se confia muito na mulher. Porque é um retrato dos dias de Noé, que não havia segurança no casamento, e ele chegava a pensar num segundo matrimônio, num terceiro, num quarto. Eles estavam pensando em outros matrimônios, com uma só pessoa.
Era um homem pensando em casar mais vezes, era uma mulher pensando em casar mais vezes, para ver se encontrava a felicidade que eles precisavam, porque era um tempo que havia esgotado a felicidade. E a perdição tinha tomado conta, havia esgotado o caráter, e a irresponsabilidade tinha tomado conta. Eu tenho que ensinar, eu começo a pregar, eu não tenho conserto. A gente não consegue ver tudo isso e ficar quietinho. E só falar calmamente como precisa para ser um ensino. Mas, quem que não empolga vendo essas verdades? Talvez você pode ficar quietinho, mas está estourando lá dentro. Pode ficar quietinho. Talvez não há muito movimento, porque os pentecostais foi que moveu muito por fora, mas nós movemos por dentro. Os pentecostais mostraram só do lado de fora. Pulos, gritos, alegria, fala línguas, expulsa demônios, mas agora o período da palavra revelada em sua totalidade, isso mexe com você por dentro. Talvez você pode não ter muita manifestação externa do que você recebe, não tem muita manifestação, mas a coisa lá por dentro está mexendo, você é alicerçado, alicerçada dentro do seu íntimo. Aleluia. Então aqui nós notamos, irmãos, que se veio o mal dobrado, vem o poder de Deus dobrado. Deus reuniu os dois males, diz Noé, Sodoma e Gomorra. Um mundo ele matou com água, o outro ele matou com fogo. Então um representando ali o judeu, porque ele mostra isso aqui, ó. Então, em segundo e último lugar, falou do filho do homem em Sodoma. Por quê? No princípio estava lidando com os judeus. Porém, em Sodoma, era com os gentios que ele estava lidando. Tem que se perceber isto. Porém, em Sodoma, com os gentios, os queimou. Com Noé, destruiu com água. O mundo gentil se queimou nessa ocasião. E assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será por água, mas por fogo. Jesus, quando leu em Sodoma, leu do mesmo Gênesis de que nós também lemos. Agora, outro sinal que é bom nós vermos, foi o sinal do filho natural, que é o filho da promessa, mas era filho natural. Ele era um filho da promessa, mas era natural. Ele tinha que vir da semente natural de Abraão e de Sara. Tinha que vir. Então, preste atenção. Parágrafo 110 da mensagem. Hoje tem se cumprido esta escritura. Note agora cuidadosamente. Um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão, que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai Abraão, quem esperava o filho natural. Se Abraão, para esperar o filho natural, lhe foi revelado um sinal antes que o filho natural chegasse, antes que Isaac chegasse, foi-lhe revelado um ministério antes, que era o ministério de conhecer o segredo dos corações. De costa virada para a tenda, Elohim perguntou: onde está Sara, tua mulher? Ele diz: está atrás da tenda. Ele está atrás na tenda. E ali mesmo, ele fez a promessa, e ao mesmo tempo que ele estava olhando para Abraão, ele estava olhando dentro do coração de Sara. Está de costas virada para a tenda, conversando com Abraão, olhando no rosto de Abraão, falando para Abraão que ele ia ter um filho, e na mesma hora ele estava olhando para trás, dentro do coração de Sara. E a hora que ele terminou de falar, ele perguntou assim: por que Sara riu? Abraão podia dizer: Senhor, eu não vi nada, vamos conversar com ela. Sara, por que você riu?
Eu não ri. Deus viu aquilo. Agora, é outro ponto que eu quero que vocês notem, que Sara riu por um motivo. Eu, sendo velha, ainda terei prazer novamente com o meu Senhor, sendo ele também velho. Irmãos, já tinha passado menopausa, já tinha passado aqueles desejos sexuais, tinha passado, não tinha esses prazeres. Ela tinha perdido, ele também tinha perdido. Ela diz de novo, terei, ela riu por isso, depois de velha, 90 anos, meu Senhor 100 anos, terei eu prazer de novo com ele? Ela riu por isso. Foi o motivo dela rir, porque ia ter um sentimento natural novamente, depois de tantos anos, que ela já tinha perdido tudo aquilo, com 90 anos, cansada, farta de viver. Abraão cansado, já esgotado. E a Bíblia diz que havia o seu corpo amortecido. Abraão não tinha nem condições de ter ato sexual. Essas coisas vocês têm que guardar. Porque Deus toma a igreja quando ela não tem nada. Ela perde a força, ela perde a condição, ela não tem condição de nada mais, então ela começa a rir. Terei eu poder para ser arrebatado, para ser mudado, para ter nome mudado, para ver o Filho de Deus vindo e me arrebatar. Terei eu prazer, depois que eu já perdi a emoção. Já não sinto mais nada. E o meu senhor Abraão também já está velho. Nós já paramos com isso faz tempo. A emoção passou. Seu tempo pentecostalismo e seu período que você está atrás de casamento e divórcio. E seu período que você está atrás de troca de marido, de troca de esposa. Mas se você chegar à condição espiritual de Abraão e Sara, você não terá mais essa preocupação. Você não pensará mais nisso. Porque você estará amortecido e dirá, eu já não valo mais nada. Que me vale casar. Está tudo amortecido, não tenho condição. Abraão estava nessa condição. Não tenho nada, corpo amortecido, e a Bíblia diz, ele não olhou para o amortecimento do seu corpo, nem o amortecimento do corpo de Sara, mas ele creu em Deus. Deus diz, você vai ter um filho. Então eu creio, está tudo morto. Mas eu creio. Eu creio. Abraão diz, eu creio. A igreja tem que pensar nisso, eu creio. Mas naquele período da emoção, da sensação pentecostal, você está atrás de troca de marido, atrás de troca de mulher. Dias de Noé. Mas deixa amortecer para você ver. Davi na sua velhice, depois de ter experiência com 500 mulheres, contadas pela Bíblia, que ele foi o marido de 500 mulheres. Na velhice ele precisou de uma donzela, só para aquecê-lo. Só para aquecê-lo, já está morto. Pode pôr uma jovem perto dele, mas ele está morto agora. É só para aquecer Davi. Vem Sara, velha, sem desejo sexual, 90 anos. Eu creio que pela luta, pelo sofrimento, pela esterilidade de Sara, foi que fez isto. É por isso que enquanto não amortece essa carne, você não é um bom cristão, uma boa cristã. E é por isso que Paulo diz, por isso mesmo eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque tem um período de vivacidade sexual, que não está morto. E esse é o período que você não firma na fé.
força. Precisa perder tudo. Aí sim. Agora eu quero Deus. Mas já está capengando, velhinho, bengalinha. Eu quero Deus. Agora você quer? Lembra da sua juventude. Na sua juventude é casamento e divórcio. Na sua juventude é troca de mulheres. É troca de maridos. Você tem que ver que esses são os dias de Noé que você vive. Talvez viveu na sua própria carne. Esses dias. Mas se eu vejo um sinal desse, eu quero ver esse outro sinal. Esse sinal que foi dado para Abraão. Abraão, antes de aparecer o filho, foi dado um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão, que está esperando o filho real. Já não é mais natural. Então por isso tem que terminar toda a sensação pentecostal. Senão o filho não pode nascer. Enquanto você estiver preocupado com essa sensação pentecostal, com esse movimento pentecostal, o filho não nasce. Isso é casamento e divórcio. Isso é dia de Sodoma. E a igreja de Deus já superou esses dias. Ela está vivendo no poder da revelação da palavra do dia. Ela está vivendo na manifestação do último sinal de Deus. O sinal para Abraão foi Elohim em carne. O sinal para nós, que já estamos amortecidos. O movimento pentecostal já amorteceu para nós. Toda aquela carnalidade, aquela emoção, aquela sensação só através de dons e cura divina. Aquilo já morreu. Diz, mas você não crê em cura? Creio. Creio, e Ele é o mesmo hoje mesmo, está curando nós hoje mesmo. Entende? Creio em dons? Creio. Mas não é com essa balbúrdia, essa desordem entre os pentecostais, que isso mostra que eles estão tão vivos naquilo, e a promessa de Deus não pode manifestar, porque quando a promessa manifestou para Abraão, ele estava amortecido, e a igreja tem que estar amortecida, para que essa promessa possa manifestar. Porque Deus manifestou como Elohim para nós nessa era, é porque nós também estávamos amortecidos, senão nós não receberíamos esta palavra. Pentecostalismo não pode. Eles estão atrás de emoção. É como aquela mocinha, aquela mulher de média idade, aquele marido de média idade. Sempre está pensando, tem alguma coisa, tem alguma luta, teve um problema em casa, está pensando, quem sabe um outro casamento me conserta, me traz paz, me traz felicidade, eu não sou feliz com isso, não sou feliz com isso. Isso daí é movimento pentecostal. Não sei se o povo me entende. Isso me vem na hora, eu não sei o que é que você está achando disso daí. Mas na vida espiritual é a mesma coisa. A vida espiritual, a pessoa não percebe. Você não vai bem com Deus porque você está tudo amarrado na coisa material. Está amarrado em todo movimento material. Você está amarrado no mundo, por isso a vida espiritual não vai bem. Deixa isso amortecer. É por isso que quando a gente fica na cama do hospital, chama o pastor para orar para mim. Chama o padre para dar extrema-unção. Chama o fulano para fazer uma oração para mim. Ai, que vontade na igreja agora. Você está morrendo, não é? Você está morrendo. Então agora dá vontade na igreja. Antes disso você queria fazer negócio. Antes disso você queria usar o dia do Senhor para fazer qualquer outra coisa. Você não tomava uma responsabilidade de pegar um dia e dizer, meu, nesse dia aqui, deixa eu servir ao Senhor, é o dia da ressurreição, eu não quero saber nada com o nome romano, eu quero saber que o primeiro dia foi quando o meu Senhor saiu. As mulheres chegaram lá de manhã, já não encontrou ele mais. Elas chegaram de manhã, sempre a mulher acordando cedo. E depois a mulher vai avisar o homem. Tem que ver o que elas fazem também. Muitas vezes é ela que levanta cedo, ela que coa seu cafezinho, ela que prepara tudo, esquenta seu leite. É ela que faz isso. Foi as mulheres que foram lá primeiro, sim. As mulheres foram no sepulcro primeiro do que os homens. O Pedro não foi no sepulcro domingo de manhã. Mas quem foi lá foram as mulheres que foram de manhã lá no sepulcro. Chegou lá tudo vazio. Ele começou a chorar. Eu queria meu Senhor dentro do sepulcro. Queria meu Senhor ali. Começaram a chorar. Ali tinha que vir a voz de um anjo, alguém para dizer para elas, para com isso.
Você queria que ele ficasse ali? Tem uma promessa que ele ia sair dali no terceiro dia. Você procura aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui. Ele já saiu do túmulo. Ele já saiu de Laodiceia. Ele não está aqui. Você está aqui a procurar ele dentro do movimento pentecostal. Ele não está lá mais. Ele já saiu. Aleluia. Glória a Deus. É certo. Jesus nos disse assim em Lucas 17:30, que antes que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado. Antes, Sodoma e Gomorra, esse tempo, homossexualismo, o Filho do Homem seria revelado. Assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Antes da destruição, tem que vir um profeta, e esse profeta já veio. Então, agora estamos buscando um sinal. Agora, revisemos as condições de Sodoma. Estamos buscando um sinal. Eu quero passar por outra coisa aqui também. Muito bom. Fomos tirados da era, como lemos, tirando a era da igreja, o Filho do Homem manifestaria. Terminando a era da igreja, findando a era da igreja, o Filho do Homem se manifestaria. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Aí lemos o 110. Se houve um sinal para o Abraão que ia receber uma semente natural, então muito mais teria que haver um sinal para nós que receberemos a semente espiritual, a real. A real. Porque você vê que a natural veio para Abraão e Isaque, mas a real era Cristo. A sua geração será como as estrelas do céu. Isso foi muito bom. Mas agora chega o momento da realidade. O filho real era Cristo. Enquanto Abraão, no seu corpo amortecido, produzia um filho na sua velhice. Produzia um filho na velhice, juntamente com Sara, sua esposa. E vinha um filho natural. Aquela fé que Abraão teve, irmãos, gerou o Messias lá na frente. Foi aquela fé que Abraão teve, gerou o Messias. Porque o Messias, Cristo, é a semente espiritual da fé de Abraão. O Messias, ele é o resultado da fé de Abraão. E é isso que você tem que viver hoje. Nesse corpo amortecido, você vence porque a sua fé produzirá o rápido, a grande vitória, a realidade que você crê. Virá esta realidade, mas a sua fé é que produz. A sua ignorância vai te distanciar mais de Deus, mas a tua fé vai produzir isto. Deixa eu ver se dá tempo aqui. 3 grupos de pessoas antes da destruição. Diz o profeta aqui no parágrafo 112. Deus sempre se representa em 3 grupos: sodomitas, lotistas e abramitas. Deus sempre trata com 3 grupos. Olha aqui. Deus sempre se representa em 3 grupos: sodomitas, lotistas e abramitas. Escuta o que o William Branham diz aqui. O ministério do Filho do Homem. Nesta noite, nós encontramos com as mesmas condições. Deus tratando com 3 novamente. 3 grupos. E como é bom você ver o grupo. Eu vou passar pelo grupo especial. Abramita. Os abramitas, 113, hoje tem se cumprido esta escritura. Abraão chamou Elohim a esta pessoa com quem estava falando. E esta palavra grega quer dizer o ser todo suficiente, o ser eterno. Encontramos a palavra Elohim em Gênesis capítulo 1, onde diz: no princípio criou Deus. Agora, com a palavra grega, no princípio criou Elohim os céus e a terra.
Não importa que você pega o significado hebraico, que é autoexistente também, porque o grego, diz o profeta, que é assim. Ele explicou que é assim. Ele diz a nossa palavra, ele falou do inglês, ele diz assim, na nossa língua, nosso idioma, a palavra Deus quer dizer qualquer coisa. Ele diz, não é assim com a palavra Elohim. Ele diz, mas no inglês, eles querem dizer qualquer coisa, um violão é um Deus, um órgão é um Deus, qualquer coisa é um Deus. Diz, mas um órgão não é existente de si mesmo. Um violão não é existente de si mesmo. Então, representa outra coisa. Ele diz aqui na Bíblia, Elohim, o que é Elohim? Ele é autossuficiente. Ele é criador. Você vai entender isto. O que ele explica que é o ser todo suficiente. Bom, Abraão, em Gênesis 18, Abraão lhe chamou Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que fez isto? Vocês notam, irmãos, a mudança de idioma veio chegando. Nós tratamos de Senhor e lá no princípio é Elohim. Entende? Lá no princípio é Elohim. Então, mas quer dizer a mesma coisa. Não adianta querer mudar. Quer dizer a mesma coisa. Porque nós não vivemos pelo significado da palavra Deus, que é objeto de adoração, mas pelo que significa Elohim, que é o ser eterno, existente de si próprio. Bom, Abraão lhe chamou Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que fez isto? Deus estava representado em carne humana e se assentou com Abraão e comeu do bezerro e comeu do pão e bebeu leite. Era Deus que estava ali, comendo pão, comendo bezerro, bebendo leite. Quem que era esse? Era Elohim. Era Elohim. Este mesmo sinal que Deus deu para Abraão, olha aqui, ó. E isto era Deus mesmo, e até desapareceu aos olhos de Abraão, mas antes de se ir, lhe deu um sinal. Agora, note bem, aquele sinal foi que, tendo suas costas para a tenda, foi quando ele discerniu o que estava dentro de Sara. Este é o sinal. E este é o sinal que eu quero que vocês vejam que Deus deu para o William Branham. Deus deu o mesmo sinal para ele. É tudo que ignora a mensagem de um profeta nesta era, eles estão completamente perdidos. Vou mostrar para vocês aqui, porque é bíblico e está repetindo as escrituras novamente, que a pessoa está blasfemando quando ela rejeita a mensagem de um profeta e chama ele de demônio ou de falso. Não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Agora, preste atenção. 3 grupos. Tem o grupo, nós temos um grupo agora que está no mundo, que é o do Billy Graham. Billy Graham. Aí você vai encontrar os granitas. Você vai encontrar. Agora, como foi naquele tempo? Sodomitas, lotistas e abramitas. Abramitas é o único grupo que recebe Elohim. É o único grupo. Lotistas não recebe, que é denominação justa, boa, mas não recebe Elohim. É o abramita que recebe. Então, vamos chegar no nosso tempo. Nós temos aqui os granitas. Depois temos Oral Roberts, que aponta para pentecostais. Pentecostais. Eu usou o nome de um homem. Um foi o nome do homem. O outro é tão grande, o movimento, que usou o nome do movimento. Pentecostal. E o povo não percebe muito, mas é exatamente um mensageiro. O anjo de Deus que veio para eles é Oral Roberts. Por que eles não foram chamados de robertista? É porque o movimento pentecostal superou o homem. Superou o homem. Entende? É aquele movimento tão grande. Mas depois desse movimento, olha bem, aí nós temos os branitas. Depois desse movimento, temos os branitas. Você está guardando? Graham representa a igreja batista nominal
Toda igreja nominal. Igreja nominal é igreja que não crê nos dons espirituais e não usa esses dons espirituais. Entende? São igreja nominal. Passa para os pentecostais, já crê na cura divina, crê nos dons, então já não é uma igreja nominal, é pentecostal. Esse é um tipificado em Ló, que era justo, mas ainda estava dentro da cidade, era o prefeito da cidade. O profeta diz que ele assentava à porta da cidade, ficava julgando o povo na porta da cidade, porque ele era o prefeito da cidade. Então ainda é a denominação muito justa, muito boa, mas misturada com a política. Está ali. E que ao sair dali, a coisa que pode acontecer é como aconteceu com Ló. Ló teve um incesto com suas filhas. As filhas deu vinho para o pai e dormiu com o pai e gerou filhos do pai, porque elas queriam que prosseguisse a semente naquele tempo. Então há um incesto de pai com filhas. É o que acontece. Vocês têm que ver que o melhor que podia ter aquele justo depois de Sodoma, o melhor que ele podia ter era perder a esposa e ela se tornar uma estátua de sal. E ficar na Bíblia como um exemplo de quem olha para trás. E Jesus diz, olhai para a mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que Ló deixou de exemplo depois é que as filhas deu vinho para ele, dormiu com ele e teve 2 filhos com ele. É um incesto, que é pai com filhas. Foi o que aconteceu. O melhor do homem justo, a Bíblia chama, você tem que entender que a Bíblia chama Jó de justo. É a Bíblia. E quando a Bíblia chama é porque é. O melhor que tinha aquele justo. Depois que ele ouviu a mensagem do Billy Graham, do Oral Roberts, ainda teve um incesto com suas filhas. Teve filhos com suas próprias filhas. E que aí vem aquela geração que perseguiu Israel, que não deixava Israel passar. Israel tinha que passar no caminho dentro do terreno de Moabe. Mas eles não deixaram. Você não vai ter esse avivamento aqui. São exatamente esses lotistas, esses pentecostais, que não deixam o povo ter o avivamento da palavra do dia. São eles mesmos, eles não deixam ter o avivamento da palavra do dia. Mas ali estava um profeta ainda dizendo, olha, se o nosso gado comer do seu capim, nós pagamos. Se estragar a lavoura de vocês, nós pagamos. Nós cobrimos tudo. Mas eles ainda disseram, vocês não vão passar por aqui. Mas Deus diz que era para eles passar. E eles passaram e chegaram do outro lado. Não, se não pode ter um avivamento em vosso meio, pentecostais, fica sabendo que este povo eleito vai sair daí e crer no William Branham. Vai crer no William Branham como eles creram lá em Moisés. Vai crer em William Branham hoje. Eles têm que saber disso. Deus tem feito essa obra, porque já estamos vivendo no tempo final. E o justo está aí, olha a condição do justo. Depois, ele não teve a mensagem do Elohim. E não tendo a mensagem do Elohim, ele tem incesto, vive aquilo ali com a sua própria filha. Mesmo sendo justo. Mas Deus tinha um grupo separado. Um homem chamado Abraão. E os que estavam com Abraão eram os abramitas, diz o profeta. Agora, tudo que eu estou falando aqui, o profeta não pôs o nome dele. E o irmão Branham pôs granitas. Ele pôs que é os Billy Graham e os de Oral Roberts. Isso o irmão Branham pôs aqui. Mas o irmão Branham joga o outro lado, ele não põe o nome dele. Porque aqui está o principal. Entendeu? Ele não pôs o nome dele, ele pôs o de Billy Graham, pôs de Oral Roberts, mas ele não pôs o nome dele. No lugar do nome dele, ele então colocou o ministério do Filho do Homem. E é a mesma coisa que a gente vê quando o irmão Branham foi desenhar as eras da igreja. Ele desenhou as eras da igreja e foi por Paulo, o primeiro mensageiro, Irineu, o segundo, Martinho, o terceiro, Columbo, o quarto, Lutero, o quinto, Wesley, o sexto. E quando foi no sétimo mensageiro, o irmão Branham pôs Elias. Deus veio e desenhou na parede. Na hora que ele estava pregando e desenhando, Deus veio e desenhou na parede e pôs Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E no lugar de Elias, Deus pôs Branham.
Vocês podem lutar o que vocês quiserem, com qualquer nome nessa era, depois que terminou todo o efeito, que o nome Jesus não causa mais nas denominações, se eles não tiverem a mensagem do Brana. Você sabe o que causa efeito hoje? É crer na mensagem do Brana. Eu creio em Jesus. Você crendo em Jesus ainda está com saia curta, cabelo cortado, rosto pintado, mulher é pregadora, e você está muito longe do meu Salvador. Mas se você crê no William Branham como um profeta, ele vai te ensinar a verdade da Escritura, e Jesus vai se tornar uma realidade dentro de você, e não apenas o que você faz. Agora, irmãos, eu não tenho muito tempo mais, mas como tenho aqui a voz do sétimo anjo, que eu gosto, guarde bem, 3 grupos antes da destruição de Sodoma: sodomitas, lotistas e abramitas. Antes da destruição do mundo agora, temos o pregador que é um anjo de Deus, Billy Graham, que é os granitas. Temos os pentecostais, que o que o representa é Oral Roberts. E depois tem um que o povo não gosta, que é o Brana. Branitas. Oh, como Deus faz essas coisas. Assim como foi nos dias como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Gente, se você acompanhar dias de Ló, acompanha dias de Ló. Sodomitas, lotistas e abramitas. Será nos dias da vinda do Filho do Homem. Granitas, pentecostais e branitas. A diferença é muito pouco. Abramitas com branitas. É isso daí que está acontecendo hoje, que o povo não percebe, mas é as Escrituras cumprindo. Hoje tem se cumprido essa Escritura, parágrafo 135 a 137. Eu quero ler para me terminar. Jesus disse, é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero ler aqui para você, porque isso faz bem. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Porquanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui já tem a palavra de Deus para hoje. Então, pentecostais, crentes nominais que estão me ouvindo, e até alguns branitas que estiverem me escutando por aí, escute bem. Porém, aqueles que clamavam que estavam lhe esperando, a igreja mesmo, quando eles viram este sinal, disseram, eles viram o sinal no Messias, eles disseram, ele é um diabo, é um adivinho, é Beelzebu. Não é o que muita gente está dizendo aí? Vocês têm que ver que a Escritura está repetindo o seu cumprimento. Hoje, está cumprindo hoje, os blasfemos, está manifestado hoje. Assim como aqueles que têm que se manifestar, a mensagem do Elias também está manifestado. Os blasfemos estão em carne, é Satanás em carne, blasfemando do profeta de Deus. E aqueles demais que crêem na mensagem, é Deus em carne. Não adianta você pensar outra coisa. Elohim veio numa carne profeta, e depois o profeta pregou esta mensagem a certo ponto de que você vai entender, eu sou semente de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou parte de Deus. Se eu sou parte de Deus, eu sou um Deus pequeno. Mas eu sou. Pronto. Mas eu sou filha de Deus, eu sou filha do Eterno. Você não pode ser filho do Eterno sem passar pelo cumprimento dessa palavra no último dia. Jesus disse, parágrafo 135, hoje tem se cumprido essa Escritura, que aquele pecado lhe seria perdoado, quando eles chamaram Jesus de Beelzebu, aquele pecado lhe seria perdoado, e porque ele ainda não havia morrido, Cristo não havia morrido, então eles eram perdoados. Porém, algum dia viria o Espírito Santo, que é esse período dos 2 milênios da era da igreja, viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, exatamente na encarnação final, que sempre é assim. Deus usou todos os profetas que foi parte da palavra, e chegou um dia que aquele Cristo que nasceu não era parte da palavra, ele era a palavra.
Deus usou todos os mensageiros que eram parte das eras da igreja, mas quando chegou em William Branham, ele não é parte das eras, ele traz as eras da igreja em cena, todinho. Por isso a revelação vem todinho das 7 eras da igreja, inclusive do Gênesis ao Apocalipse. Agora, porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso, nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no que vem. E hoje o profeta disse, hoje quem fala contra a mensagem cumprindo hoje, escuta aqui, isto foi a semente real de Abraão, e a semente real que veio por causa da identificação daquele homem chamado ali com Abraão, assentado melhor, ali com Abraão, veio para provar que era o mesmo Deus, prometendo-nos, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem, amém. Este é o dia em que se deve cumprir esta escritura. Era quando Deus está manifestado no William Branham. Observe as condições do dia. Observe a igreja onde o Filho de Deus. Observe o dia tão funesto. Observe todas as profecias. Agora, uma coisa tremenda. Nossos visitantes estão por chegar. Se as condições são como em Sodoma. Houve 3 visitas nesse tempo de Sodoma. 3 homens sobressalentes enviados do céu. Alguém diz, mas era homem? Era porque ele comeu carne, ele bebeu leite, ele assentou, ele sujou os pés. Era homem. Deus criou aqueles 3 corpos. O profeta chegou a dizer, ele criou um e soprou. Entra aí, Miguel. Ele criou outro corpo, entra aí, Gabriel. Aí ele criou outro corpo e ele entrou naquele. Esse era o Elohim. Vamos falar com Abraão. Vamos falar com Abraão. Não com Ló, vamos falar com Abraão. Vamos visitar Abraão. Vamos visitar a noiva do dia, a esposa do cordeiro. Ela é tipificada em Abraão. O profeta que é tipificado em Elohim. É ele que é tipificado em Elohim, mas a noiva é tipificada em Abraão e Sara, que teve nome mudado também. Para receber o filho, precisou mudar o nome. Precisou ficar morta a natureza. E o novo nome manifestou. E aí o menino veio. Quando não tinha força mais de prazer, o menino veio. Oh Deus, ajuda nós a enxergar essas coisas nesta hora. É tão glorioso. Tão bom. 3 homens sobressalentes enviados do céu. Conhecemos que isso é verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Que visita tremenda. Abraão não sabia. Mas Deus já tinha dito para Miguel, para Gabriel, vamos fazer uma visita para o meu servo Abraão. Vamos descer lá. Vamos visitar Abraão. Irmãos, foi isso que Deus fez nessa era. Vamos, Billy Graham, Oral Roberts, Brana, vamos fazer uma visita para a minha noiva, para o Abraão do dia. Vamos fazer uma visita para eles, vamos lá. E aí chega na tenda de Abraão. Não vai para Ló, o Elohim não desce a Sodoma. Elohim não prega nas denominações. A mensagem do profeta não é pregada nas denominações, porque Elohim não pregou em Sodoma. Quem pregou em Sodoma foi Billy Graham e Oral Roberts. Mas Elohim pregou só para Abraão, só para a noiva. É só para a noiva, a mensagem de William Branham é para a noiva escolhida. É um povo que consegue ver Deus em carne. Abraão viu 3 vindo de Sara. Temos visita hoje. Quem pode ser? Não, eu já sei quem é. O Senhor está vindo ali. Ó. O Senhor, ele viu 3 e diz, o Senhor está vindo ali, Sara. O Senhor está vindo, ele sabia que não tem 3. Ele diz, ali o Senhor vem, tem 2 anjos, mas o Senhor está ali. Ó. O Senhor veio, conversou com Abraão. Abraão já correu lá e falou, Sara, dá um jeitinho, manda o servo matar uma vitela, tenra mesmo. Faz um bolo com 3 medidas de farinha.
É 3, faz tudo de 3 aí, porque é a época do 3. É o William Marion Branham também. Faz aí de 3. Faz alguma coisa aí, faz um bolo. Faz um bolo aí de William Marion Branham para ver o que dá. Faz esse bolo de 3 aí para ver. Esse bolo é com essa farinha de 3 medidas. É o corpo. Eu não sei o que é que você pensa nisso, mas é Deus manifestando em carne. Deus estava ali falando com Abraão, conversando com Abraão. Deus não foi para Sodoma e Gomorra, lá foi Billy Graham e Oral Roberts que foi lá. É por isso que eles não têm a mensagem de William Branham lá e nunca vão ter. Em suas grandes catedrais nunca vai entrar a mensagem de William Branham, porque Elohim não desce a Sodoma. Sodomitas, vocês ficam aí, vocês são muito justos, porque tem um ló justo melhor aí em Sodoma. Tem um ló justo. Sodomitas são perdidos. Mas tem um ló justo que vai passar pela tribulação. E tem um incesto com suas filhas. É por isso que não aceita a mensagem. Tem um incesto com suas filhas. É a igreja mãe com as filhas também. Uma fofocando no ouvido da outra. Mas aqui é o Espírito Santo que vem falar no ouvido do Abraão. É o Elohim que vem falar. Amém, irmãos? Amém? Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão. Meu Deus, tem 5 minutos. Os outros 2 se foram a Sodoma. Correto? Abraão teve uma troca de nome de Abrão para Abraão. Quando veio aquela chegada. É a verdade, daqui nunca é depois do rapto, gente. Isso tem que, Abraão, antes do filho vir, o nome dele foi mudado. Está aqui, ó. É verdade, nunca em toda a história do mundo, até hoje, tem tido na igreja um evangelista cujo nome termine em An. Billy Graham, é An. Graham, 6 letras. Correto? Porém, Abraão, que em inglês é Abraão, são 7 letras. Grã é com 6 letras. 6 sendo o número do mundo do homem. Vejam o que temos hoje no mundo. Os mensageiros do céu. Há algum homem hoje em dia sobre a terra que prega uma mensagem de arrependimento tão claro como Billy Graham? Diz, não tem. Porque ele é um anjo de Deus. Para pregar uma mensagem de arrependimento, Billy Graham excede qualquer pregador. Mas ele é um anjo de Deus. É por isso que eles não acompanham também o William Branham. Diz, não sei onde vocês aprenderam essa mensagem, onde vocês aprenderam a pregar desse jeito. Eu digo, eu não tenho estudo. Não tem. Não precisa ter. Você precisa ter a mensagem do dia. Crê nela. Tem havido um homem que tenha efeito sobre o povo, como tem tido Billy Graham? Nunca. Meu Deus do céu. Agora essas folhas pregam também, para me atrasar mais. Nunca tem havido tal homem em cena internacional. Nunca tem havido. E você vê onde estamos? Onde está chamando? De Sodoma. E tem seu companheirismo distribuído à igreja pentecostal. Oral Roberts. Porém, o grupo eleito, que classe de sinal deve esperar? Que devem ter? Aleluia. Mas acontecerá que ao tempo da tarde haverá luz. Hoje tem se cumprido esta escritura. Para o grupo eleito era o tempo da tarde, havendo luz, que era o profeta nascendo na América. Zacarias 14:7. Olha, não tem jeito de eu te dar mais. Está bom demais aqui. Até aqui está bom. Mas Elias cruzou o Rio Jordão, bateu na água, não precisou falar nada. A água abriu. Eliseu tinha que voltar e cruzar o mesmo Jordão. Ele bateu e perguntou, onde está o Deus de Elias? Respondeu na hora, o Jordão abriu. Você tem que usar isso. Onde está o Deus do profeta da era? É a mensagem do dia que faz isso para mudar a nossa vida. Senhor, muito obrigado. Por isso nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Conforme diz Hebreus 13:8. E esta mensagem é a que pode satisfazer a nossa alma. Obrigado, Senhor, por este pão. Obrigado, Senhor, por esta luz. Obrigado, Senhor, por podermos ver esses acontecimentos, Senhor. E é o tempo que o povo que crê num profeta, que é guiado pela coluna de fogo como Israel foi, é tempo de grande trabalho. Mas é tempo de um amortecimento total,
para as coisas naturais e um desejo de ter Deus na vida. E nisso muitas vezes falhamos, Senhor, como Pedro falhou, porque ele queria andar sobre as águas, mas o Senhor levantou ele. Levanta-me, levanta meu irmão, levanta minha irmã, com esta mensagem final. Luz do entardecer, a voz da aclamação, um profeta de Deus nesse dia. Amém, Senhor. Amém.